Olá, bem-vindo a mais uma devocional. A devoção de hoje está baseada no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Estaremos falando sobre a identidade, aquilo que eu sou. Muito mais queremos falar hoje sobre eu não sou aquilo que eu tenho ou aquilo que eu desejo ter. Porque muitas das vezes o inimigo usa tanto as coisas que nós temos para nos confundir a mente ou nos convencer que nós somos o que somos por causa daquilo que eu tenho. Por exemplo, eu sou o que eu sou por causa do dinheiro que tenho no banco. Eu sou o que eu sou por causa da casa que eu tenho. Eu sou o que eu sou por causa do carro que eu tenho. Eu sou o que eu sou por causa das empresas que eu tenho. Eu sou o que eu sou por causa dos filhos que eu tenho. Eu sou o que eu sou por causa da família que eu tenho, esposa que eu tenho, etc. Continua a lista. Eu sou o que eu sou por causa disto que eu conquistei. Importante saber que nossa identidade não é baseada nas nossas conquistas ou nossas perdas. Não está baseada naquilo que eu tenho ou aquilo que eu desejo alcançar. Ou, após alcançar esse diploma, após conquistar esse diploma, eu serei eu. Eu serei eu depois de comprar aquele carro. Serei eu depois de comprar. Eu serei o que eu sou, o que eu quero ser, depois de alcançar aquilo mais aquilo. Wait a minute. Espere e pense comigo. Ou seja, entenda. Você é mais que isso que você almeja ter. Você é mais que essas coisas que você tem. Porque as coisas que eu tenho, as coisas que eu desejo ter, quer pessoas, quer material, são coisas passageiras. Pessoas vêm, pessoas vão. Coisas erguem-se, coisas desabam. Casas edificam-se e destroem-se. Todas as coisas são passageiras. Mas nossa identidade ela é relacionada com a eternidade. É do que nós iremos falar hoje. E muitas das vezes, talvez estou falando aqui com alguém que tem tanto gastado suas forças e perdendo de desfrutar ou agradecer por aquilo que ele é, porque deseja tanto ou tenta se definir baseadamente com as coisas materiais. Tenta se definir na base das coisas, das conquistas que almeja alcançar. Tenta se definir na base das coisas que ele já tem ou as coisas que ainda não tem. Quem dera se eu e você entendêssemos que somos muito mais que as coisas que temos. Somos muito mais que as coisas que desejamos ter. Importa entender que queira tens o que tens ou não tens. Queira alcance aquilo que deseja alcançar, assim como não. Tu és o que Deus diz que você é. Você é aquilo que você é. E o que você é aquilo que Deus te fez para ser. E pare. Você não é o que você pensa simplesmente. Você não é o que você sente simplesmente. Você não é o ambiente que tu estás. E estarei falando sobre isso nos próximos dias. Mas hoje eu quero falar muito mais de eu não sou o que eu tenho, nem o que desejo ter. Não sou o que eu tenho, nem sou o que não tenho. E vamos lá ver a palavra do Senhor aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não moras. 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Eu vou repetir essa parte. A serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e
E a árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ele. Pai, fala conosco através dessa palavra, no nome de Jesus. Revele, Pai, os segredos espirituais, os segredos, Pai, que não podemos entender com nosso olho nu, com nossa percepção humana ou natural. Permita que o sobrenatural se manifeste em nós, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vejamos, a palavra do Senhor fala conosco aqui do Gênesis. Deus criou o ser humano. A Bíblia nos fala, nos capítulos anteriores, que Deus fez o homem usando o pó da terra. No capítulo 2, a Bíblia fala que Deus faz o homem, capítulo 2 do Gênesis, né? Deus faz o homem com o pó da terra ou com barro. E antes de colocar o fôlego de vida no homem, era apenas uma criatura. Mas a Bíblia nos fala que Deus, após ter formado aquilo que formou com o pó da terra, ele inclinou e soprou o seu fôlego de vida. Ele tirou o dele, partilhou o dele com a coisa que ele formou com as suas mãos. E aquilo, do momento que ele soprou fôlego de vida, é daí que tornou-se a ser um ser vivente. Mas importa antes entender que antes de Deus fazer isso, ele usou a palavra para criar o ser humano. É daí que Deus diz, façamos o homem, importa que a gente possa entender, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Agora, Deus não fez o homem para ser diferente. Não estamos a dizer que fez o ser humano completamente igual a ele, não. Mas fez o ser humano que carrega, que porta características divinas. Fez o ser humano carregando os seus digitais. Não simplesmente digitais, mas a sua imagem. Agora podemos perceber que o homem já carrega a identidade do Senhor. O homem já carrega algo de Deus, algo de semelhança a Deus. Agora, posso eu entender que não havia necessidade do homem querer novamente igualdade com Deus, pois ele já carregava algo extremamente grande de semelhança de Deus. Deus não fez o ser humano como algo qualquer. Importa entender, você e eu, que Deus não nos fez como seres qualquer. Deus nos fez como seres especiais. Quando falo especiais, não estou a falar de deficiência, quanto muitos falamos. Mas estou a falar que você é especial. Independentemente das suas dificuldades, independentemente da sua situação física, você é especial para os olhos de Deus. Deus te fez com um propósito e um plano. E o plano de Deus não é algo falho, é algo propositado e algo que cumpre-se. Agora, Deus faz o ser humano com um propósito e para um propósito. E o inimigo olha para o ser humano e diz, não, eu não quero que este viva esse propósito que Deus fez ele para viver. Eu não quero que esse alcance esse propósito que Deus tem para a vida dele. Por essa razão, deixa-me tentar a ele. E o inimigo sabia que tocando nas frutas que Deus permitiu o homem, ou nas árvores que Deus permitiu o homem para comer, aquilo não teria sentido, não ia conseguir tocar no homem. Agora, o inimigo foi tocar numa coisa que tentou convencer o ser humano que, olha, se tu comeres desta fruta, tu tornarás alguém. Antes que tu comas desta fruta, tu não és alguém. Até que tu faça isso, tu serás alguém. Antes que tu alcances aquilo, tu não serás ninguém. Talvez seja a tua situação neste momento. Te disseram que antes que tu vá atrair aquilo, mais aquilo, a sua vida será miserável. Você não será alguém. Você não terá título, você não terá respeito, você não será bem visto na comunidade. Você será um miserável. E para ser alguém importante e respeitado, tens que ir buscar aquilo, mais aquilo. Tens que ir atrair aquilo, mais aquilo.
Tentam nos convencer, o inimigo tenta nos convencer que eu só serei quem eu sou. Eu só serei alguém depois de alcançar aquilo, mais aquilo. Mas veja, depois de alcançar o que você vai alcançar, e depois? Ele vai tentar te convencer novamente que não, tu precisa alcançar aquilo. E a tua vida vai ser sempre de luta, e luta. Em vez de desfrutar ou viver aquilo que Deus tem para a sua vida, vai ser uma luta, e sem ver para que está lutando. Sem ver para que está buscando o que busca. Para quem estás correndo a corrida que estás correndo. Mas sabendo quem tu és. Não estou dizendo, espero que me entendam bem. Não estou dizendo que ter diplomas é algo ruim. Não estou dizendo que ter aquilo mais aquilo é algo ruim. Não. Mas estou dizendo que não permita que essas todas as coisas definam-te. Porque essas coisas são coisas passageiras. Essas coisas são coisas que vêm, coisas que vão. Se não vão de uma forma natural, podem ir de uma outra forma. Sabe, se nós deixarmos o nosso ser definir pelas coisas, não deixarmos aquele que nos criou ser o motor, ser o princípio da nossa identidade, quando essas coisas desabam, nós nos perdemos. Isso me faz lembrar, acho que foi 2020 ou 2021, se não falho, que fomos para Nampula, e Nampula, lá no centro de refugiados, fomos encontrar, eu vi uma senhora que estava vivendo um momento de, acho que é trauma aquilo, e ela quase perdeu o juízo, assim posso dizer, e tendo aquele deslize na mente, ela já falava coisa e cada coisa, porque ela tinha suas empresas em Cabo Delgado, e pós ter chegado os insurgentes, destruíram tudo que ela tinha, perdeu tudo que tinha, perdeu a sua família, e se achou aquela senhora, se levou junto com outro grupo que foi alocado em Nampula, numa nova zona ou uma área de expansão, que aquele lugar foi centro de refugiados. Tive o privilégio de chegar lá e vi aquela senhora e meu coração ficou muito quebrado. Não estou para dizer ou não estou para julgar mal a situação dela, e me entendam com graça, por favor. Me doeu e me dói bastante até hoje. O que acontece quando abraçamos tanto nas coisas? Não quero que a tua situação termine como aquela senhora. Não quero que a sua situação seja como aquela senhora. Olha, você tem suas empresas, olha, você tem a sua família, olha, você tem tudo que você tem. Não estou dizendo que, eu estou desejando o mal, não, mas estou falando, olha, que a sua identidade esteja baseada em Cristo. Que aquilo que você é, seja o que é, não por causa das coisas que você tem, mas seja por causa daquele que te formou, por causa daquele que te permitiu vir nesta terra, por causa daquele que te permite viver dia após dia, por causa daquele que te permite respirar até agora. Não é o que você é por causa das coisas que você tem. Não é o que você é por causa das coisas que tu almeja alcançar. Mas você é o que é por causa de Cristo. Você é o que é por causa daquele que te formou. Você não é o que é por causa dos seus negócios. Não é o que é por causa da sua empresa. Não é o que é por causa do seu diploma. Você não é o que é por causa das suas conquistas, das suas riquezas ou pobreza. Mas você é o que é por causa de Cristo, por causa daquele que te formou, por causa de Deus, né? Vejamos, Satanás fala com a Eva, olha, se tu comeres dessa árvore, você será alguém. E se tu não comeres dessa, Deus sabe, está te proibir de comer dessa árvore, porque sabe que no dia que vocês comerem dessa, vocês vão ficar, Uma coisa o Espírito Santo me ensinou aqui. O homem sabia que era mal comer daquela árvore. O homem sabia que não era bom desobedecer, não era bom tocar naquilo, porque sabia que havia uma consequência por detrás daquela desobediência.
Eu bem que sabia. Mas o inimigo vem e convence ele. Sabe uma coisa, o Espírito Santo falava comigo e disse assim, olha, Sarmento, o inimigo, ele quando nos tenta, muitas das vezes ele vem e nos tenta convencer que o mal não é mal, o mal é bom. E o bom não é tão bom assim. Vou repetir, ele tenta nos convencer que aquilo que é mal, não é mal, mas é bom. Não é mal. Tu podes fumar, podes beber, podes prostituir, podes adulterar, podes fornicar, podes fazer tudo o que quiser, desde que te sinta feliz, desde que te sinta bem, desde que seja agradável para ti. E a carne, porque é fraca, e às vezes caímos em coisas desse gênero, e o inimigo tenta nos convencer. That's good. Isso é bom. Não é ruim, não. A igreja só tenta te controlar. A igreja só quer vos monitorar. Coisas dos brancos. Coisas dos europeus. Eles vieram com deuses dele para nos enganar, nós africanos. Não é mal, você pode fazer aqueles rituais, não é mal, é bom, invocar espíritos, não é mal, aquilo é bom. O inimigo tenta nos convencer que o mal não é mal, o mal é bom. Hoje em dia, olha lá, as pessoas estão prosperando, as pessoas têm carro, e você ainda espera em Deus? Deus precisa ser ajudado. Tu pensas o quê? Até aqueles que pregam nas igrejas, eles vão atrair coisas no mundo, eles vêm para nós, são curandeiros, eles falam, eles vêm para nós e falam conosco, e nós lhes ajudamos, e você pensa quem tu és? Vem a nós. Por essa razão a sua vida está assim, tu não é promovido, por essa razão tu não és visto como alguém. Não importa se eu sou reconhecido pelo homem ou não, eu não sou o que eu sou quando o homem diz que tu é isto, eu não sou o que eu sou quando o meu boss me promove, eu não sou o que eu sou quando perco promoção ou ganho promoção, eu não sou o que eu sou quando alcanço aquilo, eu sou o que eu sou porque Deus me trouxe aqui neste lugar, eu sou o que sou por causa dele e para ele. Como a palavra dele diz que o que dele, por ele, para ele são todas as coisas, então eu também pertenço a ele. Com isso dizer, a minha identidade não está nas coisas, mas a minha identidade está nele. Eu sou o que sou por causa dele, não por causa das coisas que eu tenho. Eu posso comprar um carro, eu posso ter um carro, mas carro um dia pode estragar-se. Então mesmo por mais que estrague-se o carro, eu sou o que eu sou por causa dele. Eu não sou o que eu sou por causa da casa. Ela pode acontecer um acidente, ciclones ou qualquer coisa e desabar, destruir-se, mas enquanto eu respirar, a minha identidade permanece firme e completa. Eu sou o que eu sou por causa dele. O inimigo convence a Eva. Tu és o que és por causa disso. Tu será quem pode ser. E tenta nos convencer, sabe? Você pode ser melhor. Você está bem, mas tu pode ser melhor. Quer ser melhor? Abraça em Cristo. Quer ser melhor? Abraça naquele que te trouxe neste mundo. Quer ser melhor? Abraça naquele que te trouxe aqui neste lugar. Quer ser melhor? Abrace naquele que te permite respirar até hoje. Quer ser melhor? Olhe nele, busque nele, esteja nele. Sabe por quê? As coisas deste mundo vêm e vão. Por essa razão temos homens hoje que compram carro e conduz 2 dias, conduz um dia, certo? Só importa um carro, chegou e a pessoa foi embora. Constroem casas grandiosas e estrondosas mesmo, mas inauguraram e não dormem nelas. Erguem grandes negócios, mas não desfrutam dos lucros. Conquistam tantas coisas, mas não desfrutam das mesmas. Trabalham árduo, duro, mas não desfrutam dessas coisas. Porque tentamos nos definir na base das coisas que fazemos, na base das coisas que nós temos. E se entendêssemos, nós somos o que somos por causa daquilo que nós temos. Somos o que somos por causa daquele que nos trouxe aqui neste mundo. Somos o que somos por causa daquele que
nos formou, é aquele que nos permite respirar, aquele que nos dá vida dia após dia. Sabe, você sem Ele, você não existe. Podes comprar carros, mas se Ele não quiser, no mesmo dia que tu compra carro, acabou. Podes erguer mações, mas no dia que tu estás erguendo, ou mesmo no dia pós a inauguração dessas mações, e Ele diz que não, chega, já chegaste na linha, acabou. E ao continuarmos para fechar, encontramos aqui, tu podes comer dessa fruta, eles comeram. E veja o resultado disso. Sempre as coisas que o mundo usa para nos convencer, que o diabo usa para nos convencer que nós somos o que somos por causa dessas coisas. A finalidade, quando abraçamos nessa finalidade, é tão drástica. A finalidade é tão má, a finalidade é tão amarga. Eu sou o que eu sou por causa de uma pessoa. Eu sou o que eu sou por causa das coisas. Amigos vão. A Bíblia nos fala de um homem chamado Jó. Oh, Jesus. Jó, a Bíblia nos fala logo no capítulo 1 que Jó era um homem muito temente a Deus. Um homem que respeitava a Deus. A Bíblia fala que era um homem muito temente a Deus. Um homem que era contra o pecado. O homem que se purificava frequentemente, os filhos só por sair para passear um pouco no regresso não entram na minha casa antes de purificar-se. Rogava pelos filhos serem purificados antes de entrar na casa. É um homem que odiava o pecado. Homem que era tão zeloso. Mas um dia o diabo foi lá, junto com os filhos do Senhor, assim diz a palavra, que Deus olha para o Satanás e questiona: viste meu servo Jó? E Satanás disse: sim, Senhor, eu vi. Aquele lá, aquele que te adora sempre, viu? E Satanás diz: ok, eu sei. Ele te adora por causa daquilo que ele tem. Em outras palavras, Satanás, eu vou traduzir para a mensagem de hoje, Jó é o adorador. Jó é adorador por causa daquilo que ele tem. Jó é adorador por causa da família que ele tem. Jó está te adorando por causa da riqueza que ele tem. Jó é um adorador. Jó é aquilo que ele é por causa dos filhos. É aquilo que ele é por causa dos amigos. É aquilo que ele é por causa das riquezas que ele tem. A mesma coisa o Satanás está fazendo hoje sobre a minha vida e sobre a sua. Nos acusando, dizendo que eu sou o que eu sou por causa da família que tenho. Eu sou o que eu sou por causa do emprego que tenho. Eu sou o que eu sou por causa daquilo que eu tenho. Eu sou o que eu sou por causa dos recursos que talvez eu tenha. Eu sou o que eu sou por causa dos diplomas. Tu és o que és por causa das empresas. Você é o que é por causa dos recursos bancários que tu tens. Você é o que é por causa dos amigos que você tem. Ele diz: você é o que é por causa daquilo tudo que você tem. E Deus fala: ok, vai. E o diabo mesmo diz: então me permita para crer. Eu vou tocar. E tu podes questionar: então por que Deus permitiu isso? A Bíblia diz: não permite o Senhor nos sobreviver uma tentação antes de medi-la e ver que iremos conseguir suportar. Vou repetir: nenhuma tentação o Senhor permite sobrecair em nós que antes não viu que somos capazes de suportá-la. Tá pesado, tá difícil, tá doendo, parece que não vai conseguir mais. Mas enquanto tu respirar, levanta e dê um passo para frente e diz: eu vou continuar andando, eu vou continuar movendo para frente. Parece que está desabando, parece que não há mais jeito, parece que não há mais saída, mas se tu levanta e notar que ainda está respirando, dê mais um passo para frente e continua andando e diz que não vou parar por aqui. Enquanto eu respirar, eu sei que eu sou o que eu sou, não por causa daquilo que o inimigo tomou. Eu sou o que eu sou, não por causa daquilo que eu estou perdendo. Eu sou o que eu sou, não por causa daquilo que eu tinha. Eu sou o que eu sou, não por causa daquilo que eu tenho. Eu sou o que eu sou por causa daquele que me trouxe aqui. Jesus, my God, thank you, Lord. Oh, Senhor. Eu sou o que eu sou por causa de ti, Jesus. Eu sou o que eu sou por causa de ti, Deus. O inimigo nos
nos convence e Deus fala, ok, vai e toca. O inimigo, o Satanás, vai lá e toca nas crias do Jó e perde-se toda, sobra um para dar informação. Ei, meu Senhor, todas as ovelhas que tínhamos, todas foram destruídas, os seus servos também, sobrou eu também, somente fiquei eu para te dar a informação. Antes de sair, vem o outro, diz, aconteceu a mesma coisa com camelos, aconteceu a mesma coisa com bois, aconteceu a mesma coisa com ovelhas, cabrito, blá, 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 blá. Todas as crias do Jó foram para o chão. Aquele negócio, aquele investimento que tu deu não deu certo, foste burlado. 2 por 3, na sua casa há falecimentos. 2 por 3, o fulano de X perdeu a vida. 2 por 3, o fulano de X perdeu a vida. Parece que é morte em série. E não só morte em série, mas também está perdendo seus recursos. E 2 por 3 está entrando papéis de dívidas que tu tens que pagar. E depois te questiona, cara, onde você está? E o inimigo aí chega e diz, vê? Você pensa que é alguém? Você pensa que Deus está aí? Deus não está não. Você quer ser alguém? Olha, onde está Deus? Você quer ser alguém? Como esses todos estão lá. Não precisa parar de orar não, continua orando. Mas quer ser alguém? Tu precisa ir atrair coisas como os outros atraem também. Amigos foram embora e a esposa de Jó, a última que ficou, suportou e já não aguentava mais. Disse, marido, vale a pena amaldiçoar seu teu Deus e morre logo. E Jó responde, falas como uma louca mulher. O bem de Deus recebeu com prazer, mas um outro não quer aceitar. Deus tomou, Deus me deu. Jó não estava dizendo, eu entendo que literalmente não é que Deus tomou, mas entendia que nada acontece sem a permissão dele. Nada acontece sem a permissão dele. E se Deus permitiu, ele sabe o que está fazendo. Porque Deus não é filho do homem para se enganar, nem humano para mentir. Então ele não diria algo e não cumprir. Então se ele falou, vai se cumprir. E também sei que os planos dele são melhores para mim. Porque diz em Jeremias 29, verso 11, que somente eu conheço os planos que eu tenho para ti. São de bênção, não de maldição. Então, creio que os planos dele são de me abençoar, não de me amaldiçoar. Então, eu acredito, independentemente da situação, não vou permitir que essa situação abale quem eu sou, abale a minha estrutura, a estrutura da minha identidade. Porque o que eu sou não está baseado naquilo que eu tenho, porque isto, Jó continua dizendo que nu vim do ventre da minha mãe, nu vim do ventre da minha mãe e voltarei também. Entenda, eu vim nesta terra sem nada ir, sem nada voltarei, entenda, ninguém desce ao caixão com carros, com ações, com tudo aquilo que nós temos, compramos essas coisas, adquirimos essas coisas, mas quando chegar o dia de voltarmos para a terra, para este corpo voltar aonde ela foi tomada, não volta com nada. Mais uma pergunta minha vem: o teu verdadeiro ser, para onde vai? A Bíblia nos fala, Deus soprou, lembra primeiramente, enquanto estou para fechar, Deus soprou o fôlego de vida dele sobre o homem, e é aí que tornou-se o ser vivente. Então quero que entenda, a nossa identidade, assim quis dizer, a nossa identidade é conecta com a eternidade. A nossa identidade, o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ser é conectado com a eternidade. A Bíblia fala que são 2 lugares. Ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno. Ok, eu vou para o inferno, vou queimar e tudo acabou. Não. A Bíblia fala lá que tem verme que consome e não morre. A Bíblia fala que lá tem fogo que queima e não se apaga. Lá tem ranger de dentes, lá há um sofrimento contínuo. Vermes te comerão e não morrerão. É um sofrimento contínuo. Eu não quero imaginar como será lá.
Não permita que o inimigo nos distraia. Quem tu és? Eu quero que este momento, nas tantas, talvez perdeste muita coisa na vida. Ou nas tantas, está gastando forças tentando convencer-te e convencer os outros que você é o que é, que você é alguém. Pare, respira fundo e saiba, a sua identidade ela não é baseada nas coisas que nós podemos conquistar. Não é baseada nas coisas deste mundo. A sua identidade é baseada no Criador. Que tal levar esse tempo e dedicar-se a Deus? Dizer, Deus, as coisas vêm, as coisas vão. As coisas erguem-se, coisas desabam. Pessoas vêm, pessoas vão. A gente gera filhos e, infelizmente, perdemos. Não é algo agradável, mas realidade da vida. Agora, se a tua identidade está baseada em mim, se a sua identidade está baseada na pessoa que está do seu lado, no dia que essa pessoa não está, talvez você precise redirecionar redirecionar alguém à sua verdadeira identidade, que é Deus. A Bíblia nos fala porque Jó havia colocado a identidade dele e reconhecia que eu sou o que eu sou, não por causa das coisas que eu tenho. Embora eu perdi isto, mas, mulher, entenda, eu sou o que eu sou por causa de Deus. E me trouxe aqui nesta terra sem nada. E se for para voltar sem nada, eu sei, voltarei sem nada. Então, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala que Deus abençoou Jó múltiplas vezes. Oh não, essas são histórias da Bíblia, são coisas contadas. Quem fala contigo aqui? Testemunho vivo de coisas do gênero. Tive coisas na vida, tive N coisas na vida. Casa, família. Mas vou dizer que o Senhor permitiu que eu perdesse muito dessas coisas. Eu quase perdi o emprego, carreira ministerial desabou. Eu fiquei abalado. Eu fui para o mais profundo. E as coisas estavam muito mais difíceis. Parecia que não havia mais jeito para sair da situação. Parecia que não havia um caminho para lá. Mas eu agradeço a Deus. Ele veio e me relembrou que você não é o que é por causa de onde você está. Você não é o que é por causa daquilo que está passando. Você não é o que é por causa do seu passado. Você não é o que é por causa das circunstâncias ao redor. Você é o que é por minha causa. Você é o que é. A minha identidade não é baseada nas circunstâncias, não. A minha identidade é baseada em Cristo, é baseada em Deus. Eu sou o que eu sou por causa daquilo que Deus fez por mim lá na cruz. Então, Ele deu o seu Filho único, entenda? Talvez tenhas cometido tantos erros quanto eu cometi. Mas Deus te lembra hoje que você não é o que é por causa dessas coisas todas. Você é o que é por causa daquilo que o Filho dele fez na cruz. Basta a gente aceitar que Deus, eu aceito-te. Eu aceito. Porque a Bíblia diz que todo aquele que em Cristo Jesus está é uma nova criatura. Eu aceito, Pai. Enviou o Filho dele. Morreu na cruz. Sofreu. Carregou grande peso. Suportou tanta dor. Por mim e por você. E hoje estamos aqui. Podemos ir na presença dele e dizer: eis-me aqui. Ajuda-me. Ajuda-me a mover nesta jornada da vida. E a alcançar tudo aquilo que o Senhor me fez para alcançar, me fez para viver. Deixe-me orar por ti, por favor. Pai, eu oro para esse irmão e essa irmã, na situação que se encontra. Às vezes, Pai, podemos nos basear aquilo que nós somos
a partir das coisas que temos e aquilo que não temos. E quando não temos aquilo e aquilo que os outros têm, achamos que não somos alguém. E Pai, nos ajuda. Pai, isso acaba nos levando a atrair coisas que produzem maldição geracional para nós, para nossos filhos, nossos netos, bisnetos. E Pai, nos ajuda a focarmos em Ti, a olharmos para Ti, a apressarmos a Ti, porque nós somos o que somos, não por causa das coisas que temos ou que não temos. Nós somos o que somos por causa daquilo que o Teu Filho Jesus fez na cruz por nós. Nós somos o que somos por causa do Senhor que nos criou e soprou o seu fôlego de vida em nós. E mesmo assim viu, porque nós nos corrompemos, caímos no pecado, enviaste o seu Filho Jesus e morreu na cruz, pagando todo o nosso pecado, pagando o preço de todas as nossas dívidas. E hoje podemos viver, reclamar e dizer que somos livres por causa de Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Ajuda-nos, Pai, a não cair nas artimanhas de diabo, que nos tenta convencer que nós só seremos o que somos. Nós seremos alguém por causa das promoções no serviço, por causa das promoções naquilo, mas aquilo, seremos o que somos. Depois de alcançar aquilo, mas aquilo, ajuda-nos a entender que a nossa identidade só é completa quando estamos conectados em Ti, Jesus. Em nome santo de Deus, nós oramos. Amém.